cidades. Mensagem, nossa missão é evangelizar. Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, também no nosso aplicativo. Hoje, dia 16 de junho de 2020, uma terça-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som Antônio Márcio de Barros Buim. Boa tarde, Buim. A direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. E a proposta do programa Falando de Vida é sempre levar aos nossos ouvintes assuntos que possam orientar e informar a nossa população sobre qualquer fato que interfere no nosso dia a dia. Seja ele voltado à educação, economia, social ou saúde. Falando de Vida. E o tema do dia. Vivemos em um contexto de alerta diante da pandemia do coronavírus. As notícias falam sobre isolamento social e atitudes que não faziam parte da rotina. Nesse cenário, sentimentos de medo e ansiedade são muito comuns. Com isso, devemos considerar, enquanto sociedade, que a saúde mental das pessoas é um aspecto importante que não pode ser negligenciado e deve ser discutido e debatido de forma ampla nesses tempos de crise. De acordo com alguns estudos que relacionam contextos de emergência e isolamento social, é possível concluir que existem ocorrência de sintomas de estresse pós-traumático, confusão, raiva, quando o confinamento é uma das medidas tomadas. A partir do levantamento desses impactos psicológicos, uma preocupação importante se coloca: como identificar pensamentos, comportamentos e emoções disfuncionais que já poderiam estar próximos à ocorrência de problemas de saúde mental. Hoje, no Falando de Vida, é uma epidemia oculta, hein? A saúde mental na era do Covid, isolamento social, como lidar com os impactos na mente. Você também pode nos ajudar no tema de hoje, né? Vamos liberar o 3954-3010. 3954-3010, já liberaram também para a sua participação. E quem vai nos auxiliar no tema de hoje, para nos auxiliar aí com as informações, com dicas, é a médica psiquiatra doutora Raquel Felé, que mais uma vez colabora conosco e já está conosco por telefone também aqui no nosso Falando de Vida. Doutora Raquel, muito boa tarde, muito obrigado aí por estar conosco mais uma vez, hein? Boa tarde, Donizete, boa tarde a todos da rádio e boa tarde a todos os ouvintes. Estamos longe só fisicamente, viu? É verdade, longe só fisicamente. Eu estava observando aqui alguns detalhes relacionados à psiquiatria, até mesmo voltado na questão da psicologia, como esse tema não tem sido tão discutido, né, em relação à própria saúde mental, né, doutora? É verdade, e é um tema de extrema relevância, Donizete, porque é uma coisa que tem atingido em maior ou menor grau todos nós, né? Todos nós, isso é mundial e é inédito, né? A situação que a gente está passando. A gente já falou aqui na Rádio Mensagem e vários programas com a senhora mesmo sobre a questão aí dessa ansiedade que a gente tem e agora sobre o lado natural nós de estarmos sempre em alerta. Tudo isso acelera nesse período, né? Com certeza, né? Nós estamos vivenciando uma situação de alerta constante, porque assim, de repente a gente foi invadido com uma condição de um vírus, de uma pandemia
de uma transmissão muito rápida, número muito grande e rápido de casos de pessoas acometidas, de um vírus potencialmente letal, né, dependendo da evolução e do paciente, né, em condições que ele tiver, e de repente, em menos de 48 horas, todos nós nos vimos privados de fazer as coisas básicas do dia a dia, né? Sair de casa para poder ir ali na esquina, ver os seus parentes, seus familiares. De repente isso não foi possível, e foi de repente mesmo, né? Porque nós aqui no Brasil, a gente tinha sim acometido a China com resultados muito ruins, né, de contaminação. Depois foi para a Itália, Estados Unidos, e aí acabou parando aqui, e de repente eu lembro que em 48 horas tudo mudou. E é verdade, em 48 horas tudo mudou, ou seja, e a gente como se nós tivéssemos negligenciado um pouquinho, tá lá na China, não vai chegar aqui, tá na Itália, ainda tá longe ainda, tá na Espanha, tá longe ainda. Chegou mais rápido do que o vento, hein, doutora? Nossa, e ele é transmitido, né, pelo ar, e eu não sei, a gente acabou sendo acometido e foi uma coisa muito brutal, porque essa questão da gente ter que ficar confinado, ter que ficar isolado, ficar com medo da contaminação, medo da doença, que é uma doença também desconhecida, né? Agora está se mostrando um pouco, as coisas estão se mostrando um pouco mais claras, mas ainda assim tem muita coisa obscura, e as consequências do isolamento em si, que é o que a gente vai discutir mais hoje, né? Com certeza. Nesse período, como que a doutora Raquel, como médica psiquiatra, tem trabalhado, tem dado assistência aos seus pacientes? Como é que tem sido feito? Então, nós não paramos, graças a Deus, nem um dia, tomando todas as medidas de precaução, de isolamento. Os pacientes estão sendo marcados de uma forma mais distante, né, uns dos outros. A gente está pedindo para vir o mínimo de pessoas possíveis dentro do consultório, colocando um distanciamento, né, físico, de horário também. E só que a demanda tem sido grande, Donizete. Tem sido grande porque o medo tem sido muito grande. Então, pessoas que não tinham sintomas, né, evidentes de ansiedade, de depressão, de pânico, passaram a apresentar, e pessoas que já apresentavam e já estavam em tratamento antes, também tiveram a necessidade de procurar auxílio nesse momento. E ainda existiu a possibilidade, em alguns casos, que eu achei muito interessante, da gente fazer o teleatendimento, que é a consulta à distância, né, pela internet. E, aliás, nesse período, a pessoa precisa realmente de uma orientação, né? Ou seja, se ela já está com medo, ansiosa, e já está fazendo aí o atendimento psicológico, ela precisa realmente de uma orientação. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho justamente sobre esse aumento. A senhora falou do medo e também da ansiedade. Por exemplo, pessoas que não eram ansiosas e pessoas que não tinham aí um medo exagerado, então passaram a apresentar? Algumas sim, Donizete, porque pensa bem, a gente, de repente, você liga a televisão, você abre qualquer rede social, né, qualquer canal de comunicação, e fica 24 horas passando notícias de doença, né, de mortos, de número de contaminados, de evolução, etc. Então, de repente, a gente começou a a gente teve que se confinar, né, grande parte das pessoas, e vendo aquilo tudo na televisão e nas redes sociais de uma forma maçante. Então, isso gerou um estado de pânico meio que generalizado. Claro que algumas pessoas têm os recursos internos competentes, próprios, e souberam lidar bem com tudo isso, né? Mas algumas outras pessoas que não apresentavam ainda, ou pelo menos não sabiam que tinham alguma tendência, passaram a ficar com muito medo de ficar doentes, passaram a apresentar sintomas hipocondríacos, que a gente chama, né?
que é achar que, olha só, a ansiedade causa muitos sintomas físicos. Um deles seria a falta de ar, na verdade a sensação de falta de ar, que coincide com um dos sintomas da contaminação pelo Covid. Então, as pessoas com ansiedade, ou às vezes com alguma asma pré-existente, alguma outra coisa assim, apresentando falta de ar, esses sintomas intensificados pelo problema psiquiátrico, pela ansiedade, e aí as pessoas achando que estavam contaminadas, né? Então vira uma bola de neve. E aí é bom passar por uma avaliação mesmo, para poder, até psiquiátrica mesmo, para a gente poder ajudar nesse sentido, né? A discernir o que é um medo normal numa situação como essa, que é um estado de alerta, onde cuidados novos precisam ser tomados, de um problema maior, aonde é necessário o advento de uma psicoterapia e, eventualmente, de medicação de apoio. Ah, tá. Olha, se você quiser também fazer alguma pergunta para a doutora Raquel Feller, médica psiquiatra, você fica à vontade. Pode mandar aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 974110125. Se não quiser se identificar, não tem problema. E se você quiser fazer a pergunta também ao vivo, fique à vontade pelo 3954-3010. A pergunta chegando aqui para a doutora Raquel. Eu não tinha problemas de sono, dormia como criança. Agora estou tendo mais dificuldade. Isso pode ser sintomas dessa pressão toda, doutora? Com certeza. Aliás, é um dos sintomas mais comuns. Aí a gente precisa colocar também, Donizete, a mudança na rotina, né? Que todos nós fomos submetidos, ou grande parte. Muitas pessoas em casa, trabalhando em casa, no início, às vezes com férias, enfim, home office. O que aconteceu? Essas pessoas perderam a rotina de ter um horário certinho de acordar, um horário certinho de dormir, de comer, e isso é muito importante. Nunca ficou tão evidente a necessidade da gente ter uma rotina de horário mesmo, para o nosso corpo funcionar melhor, para os nossos mecanismos fisiológicos funcionarem melhor. E aí ainda, enquanto a gente está acordado, ficar vivenciando, né, vendo notícias, preocupados, em situação de alerta o tempo todo, aí isso pode dificultar mesmo e prejudicar o sono, e tem prejudicado de muita gente. A gente está vivendo praticamente há quase 3 meses a mesma notícia de manhã, à tarde e à noite. E a doutora Raquel, aqui em vários outros temas que a gente já abordou, a senhora sempre falou conosco aqui sobre a questão de selecionar notícias. E agora acho que mais do que real, hein? Nossa, mais do que nunca. É impressionante, assim, chegam notícias de vários locais, várias fontes, né? Ou muitas vezes pelo WhatsApp. A gente recebe uma notícia e você não sabe de onde que aquilo veio. E aí você acredita naquilo, se sente mal com aquilo e ainda passa para frente. Então, isso é uma coisa que eu preciso alertar as pessoas, gostaria de alertar. Cuidado, muito cuidado, a gente precisa saber o que a gente consome, né, de informação, porque é um consumo mesmo de informações, quase que o dia todo. A gente precisa limitar a quantidade disso, então não funciona ficar ligado no noticiário 24 horas por dia, de jeito nenhum, né, nem a maior parte do tempo, nem sofrer tanto com aquilo, ficar acompanhando estatística. Nós não somos estatísticos, né, a grande maioria, não tem porquê, a gente não tem como controlar isso, então isso só faz mal, e ficar repassando coisa ruim. É a época das fake news, a gente tem que tomar muito cuidado. É verdade, eu me lembro também que nos últimos meses, até meus colegas de imprensa passaram a ser especialistas em remédios mesmo, né? A questão da cloroquina, hidroxicloroquina também, todo mundo discutia como se fossem médicos. E isso, para o pessoal comum, para gente que não tem acesso, já tá, para usar até uma palavra pesada, viu, doutora? Já estava enchendo o pacová, viu? Imagino. Mas então, em épocas incertas, como a época que a gente está vivendo, nem os médicos sabem direito, Donizete. Então, assim, nós estamos
no meio da onda, a onda ainda não terminou. Uhum. Então é como se você estivesse sendo levado pela maré. Então muitas coisas estão sendo descobertas ainda, não foram fechadas, né? Nem pelos órgãos de saúde, nem pelos órgãos